uma casa de Deus, mais um local onde Deus opera, mais uma família de Deus. Convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Versículo número 1. Amém? E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai. E o chamaram. Chamai, e o chamaram. Então o cego disse-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Versículo 50. Lançando-se a sua capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver, e o seguia a Jesus estrada afora. Louvado seja o nome de Deus. Poder sentar em nome de Jesus. Se puder, pode glorificar a Deus, porque este é o momento de entregar o seu melhor para Jesus. Este é o momento de louvor e adoração, onde nós estamos compartilhando sim da palavra, onde nós estamos reunidos, porque a palavra de Deus diz que onde um ou dois estiverem, dois ou três estiverem reunidos em meu nome, lá Ele está. Ele se faz presente aqui neste lugar. Jesus está presente no teu coração, Ele está presente aqui neste lugar. Eu não conheço este lugar como outro lugar, a não ser casa de Deus. É o momento de você adorar. Se você quiser, fique à vontade, porque a palavra de Deus diz: porque se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre para adorar esse Jesus que te fez, que te criou e que morreu na cruz por mim e por você. Fique à vontade. Você pode glorificar a Deus nessa noite. Então, olha aqui, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. E Ele está aqui neste lugar, olhando para mim e para você, esperando nós abrirmos a boca e glorificar Ele, porque Ele é digno. Jesus, a Bíblia diz que Ele está passeando com o seu olhar sobre a terra, à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E Ele está passeando aqui, e Ele está querendo pousar sobre a tua cabeça. Glória a Deus, A mão furada quer te curar nesta noite. A palavra é de cura, irmão, nesta noite. Deus me enviou aqui com a incumbência de estar pregando cura glória a Deus. nesse lugar, nesta noite. Jesus me enviou aqui para pregar cura, salvação e libertação. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome de Deus. Voltamos à palavra. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu. Primeiramente vou falar um pouco sobre Timeu. Timeu era general de Israel, que trabalhava no destacamento de Betel em Israel. Não a Bíblia fala sobre Timeu, mas a história
porque a Bíblia é um livro religioso. Nós estudamos a Bíblia, mas estudamos a Idade Média, estudamos os costumes judaicos, os costumes do povo de Deus, para poder entender e discernimento da palavra de Deus. E nisso, estudando sobre Timeu, eu busquei saber algumas informações. Segundo a história, disse que Timeu era general, homem a qual, após o seu trabalho, se aposentou. Sendo assim, se aposentado, ele ficou um homem muito bem sucedido, mas houve um imperialismo romano naquela época e confiscou tudo que ele tinha. Sendo assim, confiscando tudo que ele tinha, ele ficou pobre. E ele virou um rebelde. E começou a travar guerras contra o governo. Mas quando um ser humano pequeno trava uma guerra contra um governo, se ele não estiver na direção de Deus, ele cai. E ele cai feio. E foi o que aconteceu com Timeu. Timeu travou uma guerra contra o governo e ele foi caçado, condenado e crucificado. E como já era de costume naquela época, além de eles crucificar aquele ser humano, aquela pessoa, ele também sacrificava o filho. E esse filho era Bartimeu. Bartimeu, do aramaico para o português, significa bar, filho, Timeu, honrado. Filho honrado, Bartimeu. E arrancaram os olhos dele, e ele ficou cego. A palavra de Deus é bem clara quando ele diz que tornou a ver. Então Bartimeu ele não é cego de nascença. Quando a Bíblia fala de um cego de nascença, ela destaca de nascença. Mas aqui não é o caso de Bartimeu. Bartimeu, um dia enxergou, um dia ele viu as pessoas, ele viu seu pai, ele viu a sua mãe, um dia ele conheceu este mundo da forma que ele é. Então ele perdeu este milagre que é a perfeição de estar vendo, enxergando, andando e falando, a qual Deus nos dá todos os dias, e muitas das vezes nós questionamos muito a Deus e reclamamos e murmuramos, porque algumas coisas não dão certo, mas você tem que glorificar a Deus, porque no dia que você levanta, você coloca o teu pé no chão, anda, respira, enxerga, tem disposição, consegue trabalhar, consegue levar seu alimento para casa e você não glorifica. Deus está esperando você glorificar Ele. Ele não quer que você glorifique sendo obrigado, Ele quer que saia de dentro. Você tem que sair daqui, tem que ser de dentro. Você tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu adoro porque o Senhor é digno, porque o Senhor é pai, porque o Senhor é criador, porque o Senhor é o primeiro, porque o Senhor morreu por mim e por todos nós na cruz. É por isso que nós adoramos a Deus. Então, todos os dias é motivo de glorificar e adorar a Deus. Quando você coloca o seu pé, quando você levanta, quando você sente que você está com saúde, glorifica a Deus, porque isso tudo é misericórdia da parte de Deus. Se nós ainda estamos falando, estamos ouvindo, estamos andando, estamos caminhando, é por causa da misericórdia de Deus. Verdade. Jó passou por tantas provações, perdeu muitos filhos, perdeu tudo que tinha, e mesmo assim glorificava a Deus. E como se já não bastasse, foi tocado na saúde e continuou glorificando a Deus. E ele foi restituído muito, muito mais. Porque a graça de Deus está sobre a nossa vida. Porque a glória, a graça, a misericórdia está sobre mim e sobre você. Bartimeu, cego, não de nascença, mas cego porque fizeram este homem cego. Mendigo, dependia das esmolas, dependia da misericórdia de todos que passavam. Ele estava ali em Jericó, no caminho de Jesus. Quando Jesus vinha passando, ele estava no local certo. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Se você sabe o caminho a qual Jesus está te colocando, para que você esteja firme, continua nesse caminho. Porque Jesus vai passar com a cruz na nossa dele e você tem que estar preparado, posicionado, ali frutificado, porque quando Jesus passa, você tem que buscar a sua cura, mas você tem que estar colocado, frutificado, esperando Jesus passar. Bartimeu estava naquele
sabemos qual é o local que devemos estar, nós sabemos a direção a qual Deus tem nos dado e queremos sair da direção de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Bartimeu, cego, pedinte, miserável, um pobre coitado, dependente dos outros. Naquela época um cego não podia trabalhar. Hoje você vê que tem cego aí que é muito bem sucedido pelo seu trabalho, pelo seu próprio trabalho. Naquela época não, eles dependiam da misericórdia das pessoas. A Bíblia não fala mais de Bartimeu, mas diz que no momento em que ele passou ali naquele lugar, a Bíblia diz que ele falou e clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Em algumas outras traduções diz: tem misericórdia. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que ele clamou. Algumas versões clamou. As versões mais antigas são as melhores. Clamou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que significa clamar no português, no dicionário? Clamar significa gritar, falar em voz alta. E quando a Bíblia fala que nós temos que clamar a Jesus, temos que clamar para pedir perdão, temos que clamar para pedir libertação, temos que clamar para pedir cura, salvação. O que é clamar? É gritar na presença de Deus. Muitas das vezes eu me encontrei em situações sozinho, dentro do meu carro ou dentro de casa, que eu cheguei a gritar. É o momento de gritar e pedir a Deus misericórdia. Deus me gritar na presença de Deus. Clamar, pedir, igual. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele dizia filho de Davi, ele estava reconhecendo que realmente Jesus era o Messias. Até o céu reconhece que Jesus era o Messias. E muitos estavam ali e não reconheciam Jesus como Messias. Mas o cego reconheceu. Mas foi porque Deus revelou para aquele homem e ele sabia certo que realmente o Messias estava ali. E ele clamou pela sua cura. E Jesus parou e disse: chamai. E aquela multidão que estava diante de Bartimeu, a Bíblia fala que eles entravam na frente. Eles vinham à frente e parando: cala-te, para de gritar, para de falar, não incomoda o mestre. Um monte de pessoas falando ao mesmo tempo e pedindo que aquele homem chegasse a Jesus. Mas ele foi corajoso. Por isso que precisa de uma meta de ser corajoso. Nós temos que ser determinados. Temos que estar afiados, fortificados e ter muita vontade de alcançar a vitória. E foi o que Bartimeu fez. Bartimeu continuou sério diante daquela multidão que enxergava, podendo apanhar, podendo, sei lá, de repente chamar um burro. Para de perdoar. Porque o foco era Jesus. O foco não era o mendigo, não era o cego. O foco daquele povo era Jesus de Nazaré, aquele povo que o rodeava. O foco daquele povo era Jesus. Mas o foco de Jesus é você. O foco de Jesus é você. Aleluia! Jesus está morrendo em você. O foco de Jesus é você. E que o mundo esteja te parando, esteja te bloqueando. Não, sai, fica aí, não vai mais igreja. Jesus está orando, ele está focado em você. Ele quer ver a sua. Aleluia. Jesus provou Bartimeu. Mas Bartimeu teve que fazer sacrifício. Bartimeu se sacrificou, suplicou. E as pessoas pararam na frente dele. Cala. Muitas pessoas têm te calado. Muitas pessoas têm tentado te calar. Muitas pessoas têm tentado pela tua cara dizendo que esse não Jesus não faz nada. Quem você não cura, não sabe dele. Passei um ano pregando na rua. Um ano e pouco.
continuamos com a palavra de Deus. Na rua. Tinha dia que a gente ia colocar a camisa em cima do microfone. Porque chovia e a gente puxava a calça. Louvar a Deus. Agradecer o nome de Deus. Vamos continuar louvando a Deus. Não vamos parar. Coloca a chuva em cima da caixa de som. E as pessoas se maravilhavam com aquilo. A vontade de adorar a Deus tem que ser maior do que as dificuldades. E um dia, uma pastora de uma Assembleia de Deus, muito maior do que a nossa, muito mais bem estruturada, coitada, nós, a gente cultuava na rua, e essa pastora foi visitar o culto. E nesse culto, um irmão meu, que estava na igreja comigo, ministrou a palavra de cura. Eu nunca tinha visto ele ministrar a palavra de cura. E nesse dia que ele ministrou a palavra de cura, ele falou: Deus está me tocando que hoje vai sair uma pessoa daqui curada. E ela segurou. Ela falou: é comigo que Deus está falando. Ela tinha câncer. E ela segurou a oração que meu irmão fez. Ele fez uma oração e ela foi embora. Visitou uma outra igreja na outra semana. E lá, ao visitar esta igreja, uma farol foi tomada no Espírito Santo de Deus e começou a falar em línguas. E ela chegou e começou a falar com ela: Deus manda te dizer que você foi curada daquela doença. Vai numa igreja que você visitou semana passada e dá o teu testemunho. Deus faz um milagre na calçada, no teu quarto, no teu banheiro. Deus faz um milagre aqui dentro. Deus faz um milagre em qualquer lugar. Só depende da tua música. Quem faz o culto não sou eu. Quem faz o culto é a igreja. Quem faz o culto é a igreja. Se você puder glorificar, glorifica a igreja. Esse lugar de esperança.